aí, Ricardo Meira. Tudo bem, Ricardo? Tudo Seja bem, meu amigo? bem-vindo. Obrigado. Eu tô falando que o Ricardo, gente, ele tá lendo meus pensamentos, porque eu estou no caos agora, assim, quem acompanha aqui o programa sabe que eu tô nessa reforma dessa casa, obra, reforma, pintura, que não acaba nunca, que já era pra eu ter mudado há um mês, e toda hora aparece alguma coisa pra fazer, assim, Jesus amado. E o nosso drama existencial agora é exatamente banheiros, e ele criou o que eu adorei, os 10 mandamentos de um bom banheiro. E eu vou começando... E depois discutindo com ele até minhas dúvidas e crises existenciais. Se você ouvinte também está nessa reforma de casa, de banheiro, ou até de qualquer outra coisa, manda uma pergunta para o nosso WhatsApp, 981484631, ou então lá no Instagram, Nova Brasil Brasília, que a gente vira tema de conversa aqui do Ricardo. Eu juro que eu não estou manipulando todas as conversas, essa sugestão foi dele, foi uma coincidência mais uma vez. Então vamos começar, Ricardo, com esse primeiro mandamento, que é planejarás com sabedoria. Exatamente. Planejarás com sabedoria. Ele tem até um mandamento B aí, que é contratarás um bom arquiteto. Né? O planejar com sabedoria tem muito a ver com a organização do espaço, o próprio layout, a disposição dos equipamentos principais. E aí a gente tem, no mínimo, vaso sanitário, pia, lavatório, bancada e chuveiro. Parece que não, mas a disposição deles segue uma certa lógica que vai além das meras instalações, por onde passa cano e etc. Tem uma lógica funcional, de circulação mesmo. E ela vai depender do formato e do tamanho do banheiro. Se a gente está falando de uma construção nova, isso é mais fácil, porque cria-se uma forma adequada às funções, às necessidades que o cliente pediu. Quando é uma reforma, complica um pouco mais, porque aí eu tenho duas amarrações. A primeira, que é a do formato do espaço, já está ali. Há a possibilidade de você ampliar, reduzir? Mas é uma obra a mais. Nossa. E a posição dos pontos. Então, por exemplo, onde fica a bacia sanitária, o vaso sanitário, a gente já falou disso aqui. Se for um apartamento, por exemplo, a descida de esgoto ali, normalmente ela é vertical. Então, ela está literalmente no teto do seu vizinho, de baixo. Então, para tirar um vaso sanitário de um lugar e ir para outro, isso implica em obra embaixo também, comprometendo o teto do banheiro do vizinho. Então, planejar corretamente desde o início é muito importante. E aí acontecem erros muito comuns, como, por exemplo, o local onde está a porta atrapalhar o uso da bancada, que geralmente vem antes, a bacia sanitária ser muito perto do box e não ter espaço, ergonomicamente falando até, para você pegar o papel, a papeleira colocada no lugar certinho, respeitar o espaço de circulação. Então, tem toda uma lógica aí de posicionamento desses equipamentos. Não, nesse apartamento que a gente está alugando, por exemplo, agora, é muito curioso, porque acho que não tinha, e eu até perguntei para ele, porque a casa que a gente está reformando, alugando, na década de 80, a casa de madeira, não tem armários. E essa casa, acho que também, esse apartamento não tinha armário, porque é um armário, você vê que destoa do banheiro de vovozinha, aqueles azulejos beges. Você estava explicando exatamente a dificuldade de adaptar esses banheiros, porque eu falei, mas por que não tinha armário? Aí você até me explicou, né? É porque antes tinha penteadeira no quarto. Adorei saber disso. Penteadeira, um espaço, um móvel para você se pentear, né? Porque os quartos eram maiores, cabia um monte de coisa. Hoje, com a redução cada vez maior, né, dos espaços dos quartos, muitas dessas funções hoje são feitas no banheiro, como, por exemplo, você se pentear, se maquiar. Enfim. E aí esse planejar a sabedoria é maravilhoso, porque é isso, assim, a gente mora num apartamento que não cabe não faz sentido o armário do jeito que tá, por causa da porta, baixo do armário, é uma zona total. Nesse não planejarás também, tem o caimento para o ralo, né? Jesus amado. Outro problema. Esse é. Muito famoso, assim. Normalmente num banheiro e não num lavabo, qual a diferença? Lavabo não tem chuveiro, né? Banheiro você toma banho. Então daí vem o nome banheiro. Você tem normalmente, por norma, né, você precisa ter um ralo no box. Legal, né? Obviamente. E você tem um ralo fora, que é para fazer a limpeza do banheiro. Normalmente, quando as pessoas se preocupam, quando vão executar, colocam esse caimento no ralo do box e olhe lá. Mas aquele ralo que fica geralmente escondidinho do lado do vaso sanitário ali, o piso não tendo o caimento correto, isso dificulta demais a própria limpeza. A água não escorre para o lugar certo. Apesar de que nos boxes também não é raro você ter um box em que a água empoça. Aí você tem um problema não só de limpeza, mas de segurança, porque é uma área escorregadia. Né? Total. Outro lá... Falar escorregar, não escorregará. Não escorregarás. Esse é um mandato, é um mandamento importantíssimo. Isso está muito relacionado ao tipo de piso que você coloca. Piso, não dá para você seguir moda só.
Tem muita gente que gosta daquele piso polido, lindo, maravilhoso, branco e etc. Mas piso polido não pode ter em banheiro. Tem uma norma que determina, inclusive, o coeficiente de atrito mínimo para a área molhada. É a norma de desempenho da ABNT, a NBR 15575. Sempre que você for comprar um piso, um revestimento, você vai olhar na caixa ou no manual, está escrito ali coeficiente de atrito. Então, uma área considerada molhada, por exemplo, varanda descoberta, banheiro com chuveiro, o coeficiente de atrito ele tem que ser no mínimo 0,4. E aí você vai lá no manualzinho e vai ver se tem isso. Porque se tem um coeficiente de atrito abaixo disso, de novo se torna um risco para quem vai utilizar. Porque eu já fui em hotel, que Jesus amado. Eu falei, gente, ninguém pensou nisso aqui não. Querem matar os hóspedes. Exatamente. Porque era tão nisso, assim, meu filho, coitado, não precisava ficar em pé, a gente tinha que entrar no banheiro minimamente molhado, tinha que levantar segurando a mão do menino, porque senão ele escorregava. E você sabia que a maior causa de morte de idoso não natural é acidente doméstico. Olha. E o espaço onde mais há acidentes domésticos é o banheiro. Para você ver como isso é importante. Coincidentemente, de coincidência, assim, encontrei uma mulher mais velha que estava com braçura, eu falei, que foi onde? Ela, ainda besteira, caiu no banheiro. Olha aí. Terceiro mandamento, não usarás piso branco, por favor. Não usarás piso branco. A gente falou disso também aqui em alguns programas, que a cor do revestimento impacta a eficiência da iluminação que você utiliza, tanto natural quanto artificial. Só que quando você trabalha com piso branco, e eu sei que tem gente que está nos ouvindo que já sabe disso, porque geralmente é quem limpa o banheiro que vê, né? O piso branco, ele suja, ele mostra a sujeira com muita facilidade. E você perde também, do ponto de vista plástico, a oportunidade de ter um jogo aí de cores mais interessante. Normalmente, a gente coloca o piso do banheiro claro que é mas não tão claro quanto a parede. Isso acaba aumentando até a percepção de amplitude do espaço. Então, um segredo prático, assim, bem prático. Se você tem um piso com uma cor média, né, clara, meio clara, e tem uma parede mais clara, isso acaba dando a sensação de que o banheiro é maior do que ele realmente é. Eu sou muito a favor disso, Deus me livre. O outro item, não usarás bancada esculpida em banheiro de uso diário. Não usarás bancada esculpida. O que é a bancada esculpida? É aquela bancada que geralmente é feita de granito, de mármore ou até de porcelanato, em que ela é uma peça única, ela é esculpida, é muito bonito. Eu preciso confessar, já que é um mandamento, eu preciso confessar que eu pequei. Eu já usei esse tipo de bancada em banheiro residencial. Qual é o problema aí? Ele dificulta a manutenção, porque ele tem uns cantinhos escondidos que vão acumulando sujeira, acumulando umidade, mofo, vão manchando a pedra. E como é um banheiro de uso contínuo, isso acaba acontecendo com muita rapidez. Então, a minha recomendação, já que é uma peça muito bonita, né, é que se você gostar dessa bancada esculpida, utilize num lavabo, em vez de usar num banheiro de uso prolongado. Ou no quarto de hóspedes, por exemplo. Né? Sensacional. Adoro isso. Pensarás na sustentabilidade. Um mandamento. Pensarás na sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pode falar na acessibilidade. Na acessibilidade. A gente está falando de... isso que a gente falou do piso, por exemplo, já é um aspecto de acessibilidade. Total. Mas a gente também tem que considerar a área de giro, espaço de circulação, espaço para apoio. Quem frequenta muito hotel, como a gente que viaja muito, percebe o quanto é útil uma barra no box, mesmo que você não seja uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com mobilidade reduzida. Você que está gestante, você já é uma pessoa com mobilidade reduzida. Já entra na lei, inclusive, PMR, né? Uma criança, uma pessoa idosa, uma mulher gestante, alguém que está com um braço quebrado, uma pessoa obesa, uma pessoa com visão comprometida, todo mundo entra nessa mobilidade reduzida. Ou uma pessoa extremamente distraída como eu, por exemplo. Então, aquela barrinha num box, ela não é só uma questão de quem tem deficiência, mas ela ajuda na acessibilidade. Evitar desníveis muito grandes entre o piso e o box. Muita gente coloca o desnível, tem que colocar um certo desnível para não escoar a água para fora. Mas se você for pegar a norma de acessibilidade, mais do que meio centímetro já é considerado um degrauzinho. E ele precisa ser chanfrado, porque a pessoa pode bater o dedão ali, tropeçar, ou dificultar a própria passagem de um espaço para outro. Então, são pequenas observações relacionadas à qualidade do uso e à segurança de uso que tem a ver com acessibilidade.
E olha, uma dica para você ouvinte que quer pensar nisso, tornar a sua casa mais acessível, mesmo sem ter nenhum problema hoje, nenhuma limitação, tem um episódio só, e você encontra tudo isso no nosso YouTube, Nova Brasil Viz, sobre arquitetura universal. Design universal. Design universal, que é sensacional. Coisa que eu nunca pensei na vida e mudou muito a chavinha na minha vida de entender os ambientes para ser adequado para todo mundo. Inclusive, assim, abrir a torneira, você precisa de uma mão fechada, tal, você consegue abrir isso com um pedaço, com um pouquinho da mão. São coisas tão bestas que o Ricardo Meira trouxe pra gente, faz uma diferença muito grande na vida de muita gente, inclusive da gente no futuro, assim, eu mais velhinha, ou com criança, segurando um bebezinho, tem uma facilidade de abrir uma torneira, de entrar nos ambientes. Então tem um episódio só sobre isso aqui no Mesa para Dois, vai lá conferir. Se não estiver achando, manda no WhatsApp, manda no YouTube, no Instagram, que a gente mostra e manda o link para você. Próximo mandamento: usarás o material adequado na bancada. Isso é importante. Muita gente acaba usando mármore, que é uma pedra muito nobre, linda, tem uma variedade gigante, mas mármore é uma pedra porosa. Ela é mais porosa do que o granito, por exemplo. E o que é poroso? Absorve umidade. E principalmente os mármores mais claros, ele absorve essa umidade e isso pode gerar manchas e pode escurecer com o tempo. Então, se você vai usar uma pedra, né, na bancada, opte ou pelo granito, que é a versão, né, mais similar e mais barata, ou você pode utilizar materiais sintéticos, né, como o Decton, como o quartzo, que aí é para bolsos mais generosos. O que são esses materiais? São como se fossem pedras artificiais. Eles utilizam tanto a própria pedra. Olha, vou até pesquisar aqui. Moidinha, né? Eu tenho algo mineral ali, mas eu tenho agregados ou aglomerantes, né? Seriam as ligas, que são artificiais. Isso acaba dando mais resistência térmica e mais impermeabilidade a essas bancadas. Não é barato. Eu tinha ouvido Decton, né? Já gostei. É um produto específico, assim. Você pode procurar uma bancada de quartzo, né? E aí você tem uma pedra artificial, que ela é menos porosa e é mais usada para... Maravilha. Isso aqui, eu tenho pavor disso. 7º mandamento: iluminarás corretamente. Um espaço pequeno tem que ser bem iluminado. E aí, a gente já falou isso também. Muita luz não é necessariamente boa luz. Boa luz é aquela que serve para o uso que você vai ter naquele espaço. Então, vamos começar com aquilo que a gente erra mais, que é a iluminação de bancada. Aquela iluminação para se maquiar, para se pentear, para o homem fazer a barba, etc. Essa luz ela tem que ter um bom índice de reprodução de cor, um bom IRC. Lá na legendinha ali, na embalagem da luminária, tem isso também, né? Um bom IRC. E essa iluminação ela tem que vir de frente, para não fazer sombra. Muita gente coloca aquela luz bonitinha, eu vou usar LED. Aí bota a LED em cima da bancada, e aí fica fazendo sombra. Quem tem o nariz mais proeminente, como o meu, por exemplo, aí faz sombra, você acaba não se enxergando como deveria. Aquela luz de bancada que vem de frente, a gente fica mais bonito, fica mais corado, fica mais interessante, enxerga melhor o que está fazendo com o próprio rosto. Então, luz de bancada de frente. E aí você pode ter uma luz geral, que vai iluminar todo o banheiro, e, se possível, dimerizável, ou seja, aquela que você controla a intensidade e a cor. Eu estou fazendo uma coisa que eu estou adorando ultimamente, que é tomar banho quase no escuro. Isso relaxa pra caramba. Assim. Meu banheiro é pequenininho, mas só de você vai tomar um banho e deixa a luz bem fraquinha, uma luz amarela, bota uma musiquinha legal e tal, você vai curtir seu banho. Você não pode demorar muito, porque senão, né, a natureza agradece, né? Não pode gastar muita água. Deixarás espaço para o armazenamento. Como a gente comentou, como os quartos são muito pequenos, tem coisas que têm que ser armazenadas no banheiro. Então, sempre que possível, coloque armários sob a bancada. É possível você ter aquele armário que tem um espelho acoplado e tal, mas nem sempre vai ter espaço suficiente. E falando de design universal, todo armazenamento alto, ele não é acessível ou não é universal, porque tem gente que é mais baixinho, tem mais dificuldade. Todo armazenamento que fica abaixo da bancada pode ser usado por qualquer pessoa. Então, pensar num armário adequado ao espaço que você tem disponível é muito importante. Não se esquecerás das tomadas nas bancadas. Tomada, por incrível que pareça, em alguns apartamentos, principalmente os mais antigos aqui em Brasília, tem banheiro que não tem tomada.
ou não tem tomada suficiente na bancada. Ou a tomada é aquela genérica, você vai botar aquele secador de salão de beleza Não e aquilo vai estoura, nem né? dar. Aham. Então é importante você pensar nessas tomadas de bancada para aquele uso cotidiano do secador, de um aparelho de barbear ou de qualquer outra coisa que você queira Né? Hoje todo mundo tá com essas máquinas, mas utilizar. dente elétrica, né? Escova elétrica, escovadente, toda hora, deixa deixa na ali bancada. carregando, né? Sem falar numa coisa que, ó, tecnicamente a gente não recomenda, mas as pessoas fazem, que é deixar o celular carregando, né? Cuidado com isso, hein? Lugar úmido não pode ter celular. Jesus. E esse 10º, eu achei sensacional, que é Pensarás no Meio Ambiente, que eu estava assistindo um documentário, agora estou vendo casa, né? De meio ambiente no Japão. Eu falei, gente, estou chocada. Como eles pensam em meio ambiente no banheiro e como o banheiro é um fator crucial para o meio ambiente. Porque você está consumindo recurso ali, né? Você está gastando muita água. É a área da casa em que se gasta mais água. Então, ao escolher os equipamentos, né, chuveiro e principalmente a torneira, é importante você pensar dentro do teu orçamento a possibilidade de adquirir produtos que sejam mais racionais no uso da água. Tem umas pecinhas que você acopla na própria torneira, né? Sim. Os aeradores, né, que fazem com que saia menos água. E aí uma coisa que é meio óbvia, como a descarga, né? A gente que está acostumado ali com aquele banheiro antigo da descarga de válvula, aquilo despeja muito mais água do que uma bancada, um vaso de caixa acoplada, que tem ali de 2 a 6 litros, né, por descarga. Então, desde o uso consciente dos materiais, né, o uso, se possível, da própria iluminação natural, da ventilação natural, isso tudo ajuda aí o meio ambiente. Nossa, gente, quem quiser ser nível hard de meio ambiente, eu achei tão legal. Que é isso, lá eles pensam aproveitamento do uso da água do chuveiro para máquinas de lavar. Aí a água, umas coisas que são muito loucas lá, já vendem uns vasos, essa caixa em cima, você lava a mão e a água vai para o negócio. Vai pra lá, Se você está construindo do zero, vai que, né? Fazer uma casa super sustentável é muito bacana e um banheiro é uma peça-chave que eles estavam explicando dentro da sustentabilidade. E um mandamento que não tem aqui, então, que é de combinar as coisas. Sabe uma coisa que tá me dando raiva em alguns hotéis que eu tenho ido? Eles pensam em umas coisas bonitas, aquelas cubas elevadas em cima da pia, mas acho que não casa com a torneira que é de alta pressão. Gente, eu tomo banho. Eu já tomei banho já ligando o chuveiro, a torneira dos hotéis, porque aquela pia mal projetada de restaurantes também, vai tudo no nosso rosto, molha tudo. Combinar essas... E quando é no lavabo? Quem nunca foi no lavabo, lavar as mãos na casa dos outros, e aí liga a torneira, aquilo joga em você e parece que você fez xixi na calça. Né? Fica tudo molhado. Isso acontece muito. Outro mandamento... Aí o piso é branco, o seu sapato tá sujo, você suja a casa inteira da pessoa. É isso. E o 11º mandamento, muito importante, se possível, lembre-se da ducha higiênica. Olha... Porque é algo que faz muita falta. Se você está pensando o banheiro do zero, se tem essa possibilidade, peça para o teu arquiteto colocar no projeto uma ducha higiênica, porque é muito útil. Hoje em dia, cada vez mais, porque isso acaba implicando também no menor uso de papel, de detritos e tal. Então, é um detalhezinho imperceptível, mas... sabe aquela coisa que você não percebe que tem, mas quando não tem, você sente falta? Pois é ducha higiênica. Sensacional. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois. Até a próxima segunda. Valeu.